Era uma vez um tempo de pardais, de verde nos quintais. Faz muito tempo atrás, quando ainda havia fadas. Num bonde havia um anjo pra guiar, outro pra dar lugar, pra quem chegar sentar. Nosso projeto de extensão ele já vem ocorrendo há alguns anos, onde nós estamos dando atenção especial à questão do envelhecimento. Bem, falar sobre a velhice ainda é um assunto delicado, pois boa parte da população não tem ou conhecimento ou maturidade para como tratar com essas pessoas que tanto contribuíram para a nossa sociedade. A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, no seu capítulo 2, artigo 10º, diz: é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Falar hoje sobre o envelhecimento e a condição humana da pessoa idosa é de fundamental importância. Nós não estamos mais concebendo isso nem mesmo como um único segmento da sociedade, onde nós estaremos atrelando o nosso discurso à condição dos direitos humanos. A velhice hoje, o envelhecimento, a pessoa idosa, ela está situada num espaço onde nós temos que direcionar as nossas preocupações para o idoso e a idosa que estão inseridos numa sociedade que descarta o tempo todo, sobretudo, os mais velhos e as mais velhas. Primeiramente, vou remeter à questão da educação integral. Acredito que uma educação integral ela vai levar todas as esferas do ser humano, desde seu nascimento até a sua morte, e vai levar em consideração todas as facetas do ser, todos os seus conhecimentos que demandam uma questão conceitual, todos os seus conhecimentos que demandam uma questão procedimental, do saber fazer, valorativos e atitudinais. Então não tem como a gente passar por toda uma escolaridade sem tocar em alguns temas que são fundamentais para a integralização humana, no sentido do ser se reconhecer enquanto humano e social e político dentro dessa nossa construção de sociedade. E foi a partir do projeto que eu pude perceber que esse grupo social, o grupo das pessoas idosas, ainda é um grupo muito vulnerável. É um grupo que recebe pouca atenção do poder público e essa questão ainda é pouco tratada, quase não é tratada no meio educacional. E isso faz com que a situação de vulnerabilidade seja ainda maior, porque se a gente não conhece, se a gente não tem contato com algo, a gente não sabe que existe. E se a gente não sabe que existe, a gente não pode fazer nada. Eu acho que a escola tem um papel importante de fazer esse tema fazer parte do processo de formação das pessoas, né? O respeito às pessoas idosas, respeito ao envelhecimento e o respeito a todo o patrimônio cultural que essas pessoas têm, né? A gente vive um momento de muita transformação, de muita informação e que às vezes a quantidade de informação não é qualidade, né? E às vezes as pessoas têm descartado formar um patrimônio com um patrimônio de pessoas mais velhas, histórias, conhecimentos, que muitas vezes tem sido descartado por coisas que são mais do modismo, ou por coisas que nem têm tanta profundidade, mas que acaba sendo coisas da moda. Em algumas disciplinas, a gente vai ver alguns textos da área da língua portuguesa utilizando a temática, mas em função da língua portuguesa, não em função da temática. E aí a gente vai ver só na disciplina de ciências naturais uma questão mais biológica do envelhecimento,
sem contar com as outras questões que são humanísticas. E aí a gente precisa perpassar a história, a geografia e todas as outras humanidades que estão presentes no currículo. As pessoas idosas têm muito a contribuir quando a gente fala sobre uso e conhecimento de recursos naturais, especificando para a etnobotânica, que é a área da biologia que trata das inter-relações entre as pessoas e as plantas. A gente observa nos estudos que quanto maior a idade das pessoas, maior o conhecimento que elas têm relacionado aos padrões de uso e consumo de plantas, especialmente sobre plantas medicinais, né, que é o maior número de estudos que a gente tem recentemente. Mas com plantas madeireiras, com plantas alimentícias, isso também acontece. Quanto maior a idade das pessoas, maior o seu conhecimento relacionado aos recursos úteis. Capítulo 5, artigo 21º, primeiro parágrafo. Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Eu era professor de informática. Bom, aí lá ela tinha a intenção de montar um curso de informática para maiores de 60. Então esse foi o desafio. Ela perguntou, você quer tentar como professor, já que você já trabalha com adolescentes, com jovens, com adultos? E eu me senti desafiado. Aí eu aceitei a proposta e foi criar o público. O público ele era classe média alta, né? Que eram os pais e avós dos alunos de uma faculdade particular na cidade de Campina Grande. O espaço era um espaço nobre na cidade, era um shopping onde funcionava a faculdade e lá tinha um laboratório ocioso. Então nós criamos essa dinâmica. Qual era a proposta do curso? Era de que eles aprendessem a usar o computador. Na época ainda existia no mercado o desktop, né? Monitor, gabinete, estabilizador. Então essa era a maior dificuldade que ela havia identificado. As pessoas maiores de 60 tinham dificuldade de acessar o computador. Qual era a dificuldade? Em casa, eles não podiam nem encostar nos computadores, porque os filhos e principalmente os netos diziam, não vó, a senhora vai quebrar. Não mexe que a senhora vai quebrar o computador. E aí eles, coitados, né? Tinham vindo de uma geração analógica, viram a mudança da geração, da analógica para digital. O computador, referência dessa mudança. Então eles não sabiam acessar, mas eles viam os netos acessando. Na época era o período do MSN, então existia bate-papo, já estavam começando aquelas primeiras videoconferências, né, utilizando a webcam. O notebook estava se popularizando, isso em 2010. Então foi essa a necessidade que ela identificou. Eles tinham computador em casa, tinham desejo de usar o computador, mas tinham medo de quebrar o computador. Então, na primeira oportunidade que eles tiveram de fazer esse curso, primeira dúvida que surgiu, eu achei interessante, foi aonde me despertou. Como é que liga o computador? O computador quebra? A solidão da terceira idade é um pouco complicado de você dizer o que é a solidão, mas para mim é um estado em que a pessoa se sente frágil tanto fisicamente como emocionalmente, e isso traz vários prejuízos para a pessoa. Tanto é que você consegue destruir o seu sistema imunológico e ao mesmo tempo destruir sua saúde mental, atrapalhando a pessoa de diversas formas. A solidão é o isolamento social, né? E como seres sociais, a gente perde características humanizantes. Então, a solidão, como diz o poeta, né? Como diz uma das músicas de Alceu Valença, a solidão é fera, a solidão devora. Né? Devora o quê? Devora a alegria de viver, devora a felicidade, devora a motivação, né? Devora aquilo que o ser humano tem
como parte importante, que é a sua sociabilidade e a sua socialização. Muitas vezes esse ser, se ele continua no espaço da família, né? Muitas vezes dentro da família quer descartar esse ser como aquele que não pode mais participar, não pode mais opinar, né? Não pode mais ter a sua própria, o seu próprio discurso. Tem que ser colocado lá no canto, tem que ser rejeitado, né? E quando esse ser ele reage, né? Se colocando, né, como ser da fala, como ser do discurso, né, como sujeito, né? Isso perturba muitas vezes o ambiente familiar, né? E aí esse ser ele se via quando era mais jovem, né? Quando era, entre aspas, né, minha mãe, meu pai. Agora, quando é, né, minha avó, né, ou meu avô, ou minha bisavó, depois então não mais a minha mãe no sentido direto, mas daquela pessoa que eu dependo diretamente, né? Mas a minha mãe do ponto de vista meramente simbólico, mas não do ponto de vista afetivo, né? Ou seja, não a reconheço mais como aquela minha mãe que cuidou, mas eu acho como um ser que socialmente, né, é chamada de mãe, né, daquela que cuida, mas que não precisa mais desse cuidado. Então esse ser não tem mais nenhuma função, uma função social e a função afetiva tem que ser descartada, porque agora eu me basto, eu tenho autonomia, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou pai, né? Então esse ser não tem mais nenhuma função. A função de mãe, a função de pai não serve mais. Então o que fazer com esse ser? Descartar, colocar no lugar, né, onde esse ser não perturbe, não me questione, não faça enfrentamentos, né, não brigue pelo seu lugar de sujeito, né. A psicologia pensa a respeito, né, desse abandono dos idosos. É algo que acho que todo ser humano ele precisa de atenção, né? De atenção. Acho que todos nós, não só o idoso, mas o idoso mais até porque aquela história de dizer que o idoso vai ficando criança e realmente vai. Né? Hoje eu comprovo que o idoso ele vai ficando feito uma criança, né? Vai fazendo às vezes cocô, xixi. Minha mãe hoje usa fralda, então vai ficando criança pequenininha, né? Para sobreviver, para viver, ela não precisa de atenção das pessoas, não só atenção realmente de carinho, de amor, mas atenção mesmo de cuidado. E o idoso, né? Ele acaba realmente precisando de todos os cuidados e também querendo sentir que é amado, que precisa de carinho do mesmo jeito. Então, era sobre uma pessoa que eu conhecia. Ela era tia de um conhecido meu, e aí ela vivia na casa dele, só que ele era muito ocupado. E aí ele trabalhava demais viajando, e ela ficava sob a responsabilidade da mulher e da filha dele. Elas cuidavam só da tia dele, só que superficialmente, tipo, não davam devida atenção. E teve uma época que a tia dele começou a ficar doente, passar mal, vomitando, diarreia e tudo mais. E elas acabaram, a mulher dele acabou chamando apenas para ir ao médico. A senhora acabou se negando aí e não foi insistido. Depois que passaram 2 semanas, a idosa ficou muito mal e aí levaram finalmente ao médico. Ela teve uma parada cardíaca e acabou falecendo. E ficou tipo, tudo bem. Disseram que ela tinha descansado, que na verdade foram umas pragas e falta de atenção. Assim, eu conheço um relato, né, que tinha uma idosa, ela tinha acho que por volta de 100 anos, né, e ela sofreu maus tratos dentro de casa, né. Ela tinha Alzheimer e, assim, ela não estava mais lúcida, né. E a pessoa que cuidava dela maltratava, né. Quando ia dar banho nela, pegava o balde e danava na cabeça dela, ou batia nela, né? E não dava uma alimentação correta a ela, né? Quando ela estava com dor de cabeça, né, pedia remédio e a própria filha dela dava um miolo de pão com leite e dizia que era comprimido, né? Quando na verdade não era, né? E isso é um maltrato muito grande, é desumano, né? Da parte dela de deixar uma pessoa fazer isso e ela própria fazer isso com a própria mãe, né? Isso é uma coisa que é realmente, como dizer, desumana de uma pessoa. No momento que a gente tem
contato com a aula, com um projeto, com uma palestra que trata sobre essa temática, a gente começa a se dar conta de coisas que antes a gente não percebia. A gente começa a ver um direito que está lá no Estatuto do Idoso, mas que não está sendo obedecido na realidade. A gente começa a perceber situações de violência que antes a gente não percebia. Uma violência verbal, uma violência psicológica, até mesmo a violência física. E a gente começa a prestar atenção se a gente está inserindo o idoso num convívio social harmonioso, se a gente está inserindo o idoso realmente numa vida em comunidade. E depois disso, a gente começa a prestar atenção e entender que a pessoa idosa, ela não é alguém que não serve mais para nada, não é alguém que não pode mais trabalhar e que não pode fazer mais nada. A gente começa a entender a pessoa idosa como um ser humano e começa a entender o envelhecimento como uma fase da vida que tem suas especificidades, assim como qualquer outra. Ele pode ter um envelhecimento físico, mas que não está no mesmo compasso do envelhecimento subjetivo e envelhecimento emocional, né? A carcaça corporal, ela não corresponde do ponto de vista de uma paridade, né, com o envelhecimento, entre aspas, da alma ou da subjetividade. Não necessariamente, né? O idoso é que esteja com a carcaça realmente desgastada, mas a alma continua intacta, a sua subjetividade, né? Inclusive a própria produção de desejos. Nós somos um ser de desejo, né? E sempre estaremos produzindo desejos, não importa o tempo, desde criança, passando pela adolescência, pelas adultidades, inclusive na velhice. Então é um ser que tem vida, a vida pulsante, né? Não sei que tem que ser descartado porque o corpo está realmente envelhecido, a alma continua viva, né? Institucionalmente, vocês também estão chegando no momento de a gente estar discutindo essa política de idosos aqui no Instituto Federal de Pernambuco, onde aqui na PROEST, na Pró-Reitoria de Extensão, a gente tem uma coordenação, que é a Coordenação de Políticas Inclusivas, e dentro dessa coordenação a gente está instituindo o núcleo de... Possivelmente o nome pode ser até que mude, mas hoje a gente está chamando de Núcleo de Estudo da Pessoa Idosa, que é o NEP. Mas a gente ainda vai analisar, né? Tem uma comissão que a gente vai se reunir, né? Já na verdade já nos reunimos, mas vamos ampliar essa comissão. E aí esse núcleo é um núcleo de estudos onde a gente vai ter uma visão voltada para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, né? A gente aqui vai dar conta das questões de extensão. Mas aí é exatamente essa preocupação, né? De envolver também a pessoa idosa nesse processo de formação também da juventude, né? Então a gente pensa que o idoso tem muito a agregar, né? A gente está fazendo esse trabalho com os jovens e tem um legado muito grande também que muitas vezes a sociedade desconhece ou ele fica esquecido ou adormecido, né? Depois de um bom tempo de contribuição desse idoso à sociedade, né? Os projetos de extensão, eles têm uma força muito grande de chegar junto da população que está envelhecendo. Então nós já temos projetos muito interessantes e a partir da criação do Núcleo de Apoio à Pessoa Idosa e ao Aposentado, que é um núcleo que está em construção no Instituto Federal de Pernambuco, a ideia é que a gente possa fomentar um grande número de projetos de extensão voltados para a pessoa idosa. É muito importante que o Instituto tenha políticas voltadas, primeiro, para a saúde. Então, a gente criou CIAs, né? Está estabelecido CIAs. Fortalecemos agora a estrutura física de atendimento dos CIAs, que tem profissionais que voltam seus olhos também para a qualidade de vida. E dentro dessa qualidade de vida, há um processo em projeto de preparação para a aposentadoria e para a própria concepção do envelhecimento como parte do ciclo da vida. Era uma vez um tempo de pardais, de verde nos quintais, faz muito tempo atrás,
quando ainda haviam fadas. Num bonde havia um anjo pra guiar.